Você já ouviu falar sobre Urias? Talvez seu nome não seja tão conhecido quanto o de Davi ou Salomão, mas sua história é uma das mais impactantes da Bíblia. Imagine ser um soldado fiel, um homem íntegro, totalmente dedicado a servir seu rei e seu Deus, apenas para ser traído da maneira mais cruel e inesperada. Urias, o marido de Batseba, foi vítima de uma traição que abalou não apenas sua vida, mas toda a nação de Israel. É intrigante pensar como alguém tão devoto acabou sendo manipulado em um jogo de poder e paixão. Por que Davi, um homem descrito como o segundo coração de Deus, fez algo tão desprezível? Foi simplesmente uma falha humana, ou algo mais profundo estava em jogo? Urias representa todos aqueles que, mesmo fazendo tudo certo, acabam pagando um preço alto pelas ações impensadas de outros. Ele é o símbolo da lealdade que não vacila, mesmo diante da traição. E o que dizer de Davi, que usou seu poder para esconder seu pecado, pensando que poderia escapar das consequências? Essa história nos faz questionar a natureza humana, nossas falhas e até onde estamos dispostos a ir para proteger nossa imagem. Mas mais do que isso, ela revela algo poderoso sobre o caráter de Urias e como, mesmo sendo apenas uma figura secundária aos olhos de muitos, seu exemplo de retidão permanece vivo até hoje. Se você já se sentiu traído ou injustiçado, a história de Urias vai ressoar profundamente em você. Vamos explorar cada detalhe, entender como essa trama se desenrolou e, mais importante, o que podemos aprender com ela. Afinal, a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é um manual de sabedoria que nos desafia a sermos melhores, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece injusto e caótico. Mas antes, deixe aqui o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso nos incentiva a continuar produzindo mais vídeos como este. Traição é um ato que fere mais profundamente quando vem de alguém em quem confiamos plenamente. Urias, um soldado leal e honrado, jamais poderia imaginar que seu rei, Davi, o trairia de maneira tão fria e calculista. Imagine servir a um líder que você acredita ser um exemplo de integridade e, de repente, perceber que esse mesmo líder manipula situações para satisfazer seus próprios desejos. O que Davi fez foi muito além de uma falha moral, ele abusou de seu poder e da confiança depositada em sua liderança. É como se um empresário desviasse o dinheiro da empresa enquanto seus funcionários acreditam estar trabalhando por um bem maior. Nessa história, Urias é a representação da fidelidade e do compromisso, características que muitos de nós buscamos manter, mesmo quando confrontados com desafios. Enquanto Urias lutava na guerra, sua lealdade era retribuída com uma das piores formas de traição. Ele seguia rigorosamente as ordens, mantendo-se fiel à sua missão, enquanto Davi, em um ato egoísta, arquitetava um plano para cobrir suas próprias falhas. Essa dualidade entre a lealdade de Urias e a traição de Davi mostra como, muitas vezes, aqueles que parecem estar do nosso lado podem ser os primeiros a nos derrubar. E quantas vezes não nos encontramos em situações semelhantes? Confiamos em pessoas ou instituições que, no final das contas, nos decepcionam profundamente. Assim como Urias, às vezes somos traídos por quem deveria nos proteger e apoiar. Em vez de retribuir com ódio ou ressentimento, podemos escolher manter nossa dignidade e caráter. Mas até que ponto devemos tolerar a traição? Até que ponto devemos lutar pelo que acreditamos? Essas perguntas ressoam quando refletimos sobre as consequências que atos impensados e traições podem gerar, nos fazendo questionar a verdadeira natureza das pessoas. Urias, um hitita de nascimento, tornou-se um dos mais leais soldados de Davi, provando que a fé e o caráter superam qualquer barreira de origem. O fato de seu nome significar "O Senhor é minha luz" já mostra o quanto ele tinha internalizado os valores da fé hebraica, possivelmente se convertendo e dedicando-se de coração ao Deus de Israel. Imagine alguém vindo de uma terra estrangeira, abraçando a cultura e a religião de um povo diferente, e ainda assim se destacando pela retidão e coragem. Urias é um exemplo vivo de que nossas origens não definem nosso destino, nossas escolhas e nossa postura diante da vida é que fazem isso. A trajetória de Urias lembra de muitos que, mesmo em um ambiente que inicialmente não é seu, conseguem se destacar pelo esforço e dedicação. Ele conquistou seu espaço no exército de Davi, não apenas como um soldado, mas como um homem de confiança. Talvez você tenha passado ou esteja passando por uma situação em que sente que precisa provar seu valor constantemente, como se fosse um estranho em território desconhecido. Urias nos ensina que, com firmeza de caráter e propósito, podemos transformar qualquer ambiente em nosso lar e qualquer desafio em uma oportunidade para mostrar do que somos feitos. Mas a lealdade de Urias ao exército e ao rei seria colocada à prova de forma impiedosa.
Mesmo vindo de um povo estrangeiro, ele se tornará tão integrado que seu compromisso com Israel e sua devoção à nova fé eram inabaláveis. É triste pensar que alguém tão comprometido fosse manipulado e sacrificado por motivos egoístas. A história de Urias nos leva a refletir: até onde estamos dispostos a ir por aquilo que acreditamos? Até onde nossa dedicação pode nos levar, e quais são os limites da lealdade, especialmente quando aqueles a quem servimos mostram-se indignos de nossa confiança? Enquanto Urias lutava bravamente no campo de batalha, Davi, o rei que deveria proteger e zelar pelo seu povo, se envolvia em um dos episódios mais controversos de sua vida. Batseba, esposa de Urias, tornou-se alvo do desejo de Davi, e o resultado desse ato impensado foi uma cadeia de eventos que desencadeariam tragédias e punições. É difícil imaginar a dor que Urias sentiria ao descobrir que, enquanto ele arriscava a vida por seu rei, esse mesmo rei estava traindo sua confiança de maneira tão cruel. Davi não apenas cometeu adultério, mas também tentou ocultar sua culpa, trazendo Urias de volta da guerra na esperança de que ele se deitasse com sua esposa e encobrisse a gravidez. Essa tentativa de manipulação de Davi é um exemplo claro de como, muitas vezes, tentamos esconder nossos erros em vez de enfrentá-los com honestidade. Pense em quantas vezes, em nossas vidas, buscamos atalhos para evitar as consequências de nossos atos, apenas para perceber que, quanto mais tentamos esconder, mais complicada se torna a situação. O que Davi fez foi tentar controlar as circunstâncias a seu favor, mas a lealdade de Urias o surpreendeu. Mesmo tendo a oportunidade de ir para casa e descansar, Urias optou por ficar com seus companheiros, mostrando uma integridade que superava a do próprio rei. E quem nunca se encontrou em uma situação onde a lealdade parece ser ignorada ou, pior ainda, traída? As ações de Davi nos fazem pensar sobre os perigos do poder e como ele pode corromper até mesmo os corações mais piedosos. Urias se manteve firme em sua postura, sem saber que estava sendo manipulado por alguém em quem confiava cegamente. Como reagimos quando descobrimos que aqueles que deveriam nos guiar estão nos levando para o abismo? Essa reflexão nos prepara para entender até onde Davi estaria disposto a ir para esconder suas transgressões e o que isso nos ensina sobre as consequências de nossos atos. Após falhar em seu plano de fazer Urias retornar para casa, Davi se viu encurralado e tomou uma decisão ainda mais sombria. Ele ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, em um lugar onde a luta seria mais intensa, praticamente garantindo sua morte. Essa estratégia fria e calculista mostra o quão longe alguém pode ir para esconder seus próprios erros. Urias, sem saber de nada, seguiu as ordens com a mesma lealdade de sempre, demonstrando um caráter que poucos possuem. Imagine a angústia de alguém que, sem saber, é traído por aqueles que deveriam zelar por sua segurança e bem-estar. O comportamento de Urias nesse episódio é impressionante. Ele poderia ter questionado por que foi colocado em uma posição tão perigosa, mas, em vez disso, aceitou seu destino com a mesma bravura e comprometimento que sempre teve. Essa atitude nos ensina que, mesmo quando somos levados a situações injustas, nossa dignidade e postura devem permanecer intactas. Urias nos mostra o valor de fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Ele é o exemplo de alguém que, mesmo diante da traição, se manteve fiel aos seus princípios e deveres. E o que podemos aprender com essa trágica história? A lealdade de Urias nos inspira a agir com integridade, mesmo quando tudo parece desmoronar. Muitas vezes, enfrentamos situações em que somos injustiçados ou manipulados, e a tentação de retaliar ou agir impulsivamente é grande. Mas Urias nos ensina que nossa resposta diante da adversidade define quem realmente somos. E, como veremos, as consequências dos atos de Davi não terminaram aí. Seu plano de silenciar a verdade teve um custo alto e duradouro, algo que ninguém poderia prever naquele momento. Após a morte de Urias, Davi acreditou que havia conseguido encobrir seu pecado ao se casar rapidamente com Batseba. No entanto, as ações de um rei não passam despercebidas diante dos olhos de Deus. O profeta Natã, enviado por Deus, confrontou Davi, revelando que seus atos seriam severamente punidos. A mensagem de Natã foi clara: por causa do seu pecado, a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Isso significava que ele enfrentaria conflitos e tragédias familiares que assombrariam sua vida. É como se todas as tentativas de escapar das consequências criassem um efeito cascata, onde cada decisão errada de Davi amplificava ainda mais as repercussões futuras. As palavras de Natã não apenas expuseram a verdade, mas também trouxeram à tona a justiça divina, que não se limita ao tempo ou às circunstâncias. Davi enfrentou perdas terríveis. A morte de seu filho com Batseba foi apenas o início de uma série de tragédias que marcaram sua família.
Vimos então como o pecado pode afetar não apenas o indivíduo, mas todos ao seu redor. E quantas vezes não vemos isso acontecer na vida real? Um erro cometido por uma pessoa pode impactar famílias inteiras por gerações, criando um ciclo de dor e arrependimento. Mas a história de Davi também nos mostra que, mesmo diante de falhas tão profundas, há espaço para arrependimento e redenção. Davi reconheceu seu erro, confessou e buscou o perdão de Deus. Apesar das consequências, sua postura diante do julgamento divino foi de humildade e arrependimento genuíno. Ele não tentou justificar suas ações ou se esconder atrás do poder que possuía. Isso nos faz refletir: será que, em nossas vidas, também temos a coragem de admitir nossos erros, aceitar as consequências e buscar uma mudança verdadeira? O que aconteceu com Davi nos prepara para entender que, por mais que possamos errar, sempre há uma oportunidade de recomeçar. Mas isso não significa que as consequências desaparecerão. E assim, a história de Davi e Urias se torna um poderoso lembrete de que a justiça, uma vez acionada, segue seu curso implacável. A história de Urias nos lembra que a vida nem sempre é justa, mas isso não significa que devemos abandonar nossos princípios. Como você lida com as injustiças que encontra pelo caminho? Será que você consegue manter sua integridade, mesmo quando é traído por quem deveria protegê-lo? A Bíblia nos ensina que, apesar das circunstâncias, sempre podemos escolher fazer o que é certo. E é isso que faz a diferença. Que tal aplicar isso na sua vida? Talvez você não possa mudar o comportamento dos outros, mas pode escolher como vai reagir. Então, que tal aproveitar esse momento para refletir sobre suas próprias atitudes? Você é leal como Urias ou está mais inclinado a seguir o exemplo de Davi? Este é o momento de fazer uma mudança. E se você quer continuar aprendendo com histórias bíblicas que vão além das palavras, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Vamos explorar juntos essas lições de vida que têm tanto a nos ensinar. Porque, afinal, a sabedoria é uma das melhores ferramentas que podemos ter, e aprender com os erros e acertos de figuras tão marcantes pode transformar a maneira como enxergamos o mundo.